Agora, só porque você tem um gimbal, isso não significa automaticamente que você vai conseguir imagens suaves e com aparência profissional. Neste vídeo, vou mostrar como transformar vídeos de smartphone de amadores e entediantes em algo cinematográfico e profissional. Vou mostrar os erros mais comuns de iniciantes, mas, muito importante, exatamente como corrigi-los, literalmente poupando anos de frustração. Ok, aí está ele. Olha, voltou. É o senhor iniciante. Vamos ver quais erros ele vai cometer hoje, começando por improvisar versus planejar. Agora, o senhor iniciante só aperta gravar e começa a se mover, esperando encontrar algo interessante. Isso deixa você com clipes longos e sem direção, que são praticamente inúteis na edição. A câmera se move sem rumo, o enquadramento é fraco e a cena não tem propósito porque nunca teve um destino. Agora, um profissional sabe que cada cena é uma mini-história e ele planeja a saída antes mesmo de entrar. Antes mesmo de se mover. Eles já visualizaram toda a cena do começo ao fim, sabem exatamente qual vai ser o quadro final. Por exemplo, eles podem começar perto do chão e depois subir para revelar o local onde estão. Eles já decidiram onde a câmera vai parar e o enquadramento no final da cena. A intencionalidade distingue imagens amadoras de trabalhos profissionais. Cada panorâmica, inclinação e aproximação visa alcançar o quadro final, perfeitamente composto. Vamos falar sobre ignorar ou usar o primeiro plano. Um erro comum de iniciantes é desconsiderá-lo. Veja este take. Se movermos a câmera da esquerda para a direita, o gimbal mantém a estabilidade, mas sem elementos entre a câmera e o ponto focal, a cena perde profundidade. Parece plano, como um recorte 2D deslizando na tela, sem paralaxe ou dimensão para tornar o movimento imersivo. A solução profissional é revelar o primeiro plano, adicionando profundidade cinematográfica de forma imediata. Um profissional posicionará objetos entre a câmera e o ponto focal. Quando a câmera se move da esquerda para a direita, os elementos do primeiro plano se deslocam em velocidades diferentes do fundo. Isso cria um paralaxe, aquela bela sensação de espaço 3D que nossos olhos veem naturalmente. A cena imediatamente parece mais dinâmica e imersiva. É possível iniciar uma cena oculta por um elemento e depois revelar deslizando, criando antecipação e direcionando o foco do espectador, transformando uma tomada de acompanhamento entediante em algo mais elaborado e profissional. Beleza, um formato versus multiplataforma. Agora aqui está um erro que te prejudica na edição. Gravar tudo na horizontal, você consegue um dia inteiro de belas imagens em 16:9, aí vê que precisa de corte vertical para Instagram Reels ou TikTok e tenta recortar. De repente, toda a composição se complica. Os dois lados do quadro foram cortados, faltam partes importantes da composição e a cena fica apertada e estranha. Olha o estado disso. Veja, é um caso clássico de não pensar onde seu vídeo vai acabar. Agora, o profissional evita essa armadilha gravando cenas específicas para cada plataforma ou já enquadrando para ambas. Uma pequena mudança no fluxo evita grandes problemas. Gimbals modernos como este facilitam alternar entre horizontal e vertical com um clique. Este é o Insta360 Flow 2 Pro link abaixo. Agora, um profissional gravará cenas-chave nos dois formatos. Eles farão uma tomada ampla e cinematográfica para o YouTube e depois mudarão para o formato vertical para redes sociais. E se estiverem com pouco tempo, vão filmar propositalmente mais aberto do que o necessário, deixando espaço extra para cortar na edição. Se quiser aprender mais sobre filmagem com smartphone e aprimorar seus vídeos rapidamente, ofereço uma mini masterclass de 2 horas que ensina desde a gravação de B-roll até a adição de música e efeitos sonoros, passo a passo. Beleza, sobrepondo o movimento interno. Aqui está ele de novo. Olha, senhor iniciante, supondo que, para um arremesso, para ser dinâmico, basta que a câmera se mova o tempo todo. Ele panoramando, caminhando e confiando no estabilizador para o trabalho pesado. Mas se o ambiente filmado é estático, a cena pode parecer sem vida. É relativamente suave, claro, mas parece sem vida. Só há uma camada de ação e isso fica entediante muito rápido. Agora, um profissional entende que as tomadas mais cinematográficas combinam movimentos. Eles procuram ativamente por movimentos que já existem na cena e compõem sua tomada para incluí-los. Pense em carros passando em primeiro plano, um pouco de vapor saindo do topo de um prédio. Agora, um profissional usa esses elementos para dar vida ao quadro. Eles podem fazer um movimento para frente enquanto os veículos passam pelo quadro, podem avançar enquanto as pessoas caminham pelas ruas.
Essa técnica produz imagens dinâmicas, com movimento em todos os planos. Isso faz o mundo no seu quadro parecer vivo, correndo versus deslizando. Aqui está ele de novo. Olha só, senhor iniciante, cometendo outro erro clássico de principiante. O take correndo, ele aperta o gravar e, de repente, está andando apressado como se estivesse atrasado para uma consulta no dentista. O estabilizador está fazendo de tudo para manter a cena estável, mas tudo parece apressado, nervoso e totalmente sem clima. É tecnicamente suave, eu acho, mas parece a visão em primeira pessoa de alguém sendo perseguido. Um profissional faz o mesmo movimento, mas reduz o ritmo pela metade de imediato. A cena é confiante e cinematográfica. Movimentos lentos permitem ao espectador absorver o ambiente, texturas, profundidade e atmosfera. Tudo parece intencional em vez de caótico. É calmo, controlado e dá espaço para o local respirar. Uma das minhas transições inteligentes favoritas. Agora, iniciantes costumam gravar clipes isolados. Uma tomada de igreja, um corte brusco em prédios, um movimento panorâmico à esquerda e depois um corte abrupto à direita. O vídeo final fica com uma sensação fragmentada e desconectada porque não há um fio visual ligando as cenas. Parece mais uma coleção de momentos aleatórios do que uma sequência fluida. Agora, um profissional pensa em sequências e usa transições de movimento inteligentes. Eles conduzem suavemente o espectador entre as cenas. Agora, o truque é criar cortes invisíveis, combinando o movimento da câmera entre dois clipes diferentes. Por exemplo, esta cena aqui, avançando e inclinando para cima em direção a este prédio e arco. Se agora formos para um local completamente novo e capturarmos outra cena continuando o mesmo movimento da cena número 1. Quando juntamos esses dois clipes, o movimento fica tão fluido que o corte se torna quase imperceptível. Outra técnica profissional é o corte por objeto. Termine a primeira cena movendo a câmera atrás de um elemento em primeiro plano até escurecer e inicie a próxima saindo de trás de outro elemento. Em um local totalmente diferente. O movimento contínuo guia o olhar do espectador, tornando o corte natural e elegante. Freada repentina ou final digno de cinema. Veja como o senhor principiante encerra sua cena. Ele está andando e então para de repente. O estabilizador dá um tranco, a imagem treme e o final do clipe fica inutilizável. É como pisar no freio de um carro. Agora, um profissional conclui com um pouso suave, desacelerando até parar, com o quadro final estabilizado e a cena refinada do início ao fim. O final é elegante, suave e intencional. Avançar versus inclinar revela, ok. Aqui está, veja, senhor iniciante. Ele só está andando por esse local, apontando a câmera para frente. Cada cena parece igual, para frente, para frente, para frente. É como se ele estivesse filmando um tour guiado que ninguém pediu. Essa repetição entedia rápido. Um profissional vê diferente. Em vez de mostrar tudo de uma vez, eles revelam. Pegue este plano aqui, por exemplo. A câmera começa apontando para cima e enquanto avançamos, inclinamos para baixo para revelar este local. Isso cria intriga, interesse e curiosidade, ou este plano aqui, só que desta vez a câmera começa apontando para baixo e enquanto avançamos, ela inclina para cima. Esse pequeno momento de mistério atrai o espectador. Então, assim que você trocar esses hábitos de iniciante por essas técnicas profissionais, suas filmagens vão imediatamente parecer mais limpas, suaves e muito mais intencionais. Mas filmar é só metade da batalha. Você pode ter os melhores clipes do mundo, mas se a edição não estiver funcionando, tudo vai desmoronar. Se quer aprender a transformar clipes em uma sequência cinematográfica com música, cor e efeitos sonoros, assista a este vídeo. É isso por hoje, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.